Quero falar agora sobre Rony, o atacante do Galo. Vai para o Santos ou para o Corinthians? Dá para dizer que o Santos está bastante na frente do timão, apesar da vontade de Dorival Júnior em contar com o atleta. Nessa segunda-feira, Alexandre Matos pegou um voo e desembarcou em Belém, capital do Pará, onde vive o Hércules, pai e empresário do Rony. Reunião do Matos com o Hércules não foi definitiva, mas serviu para uma série de avanços. O Santos é o primeiro e o mais antigo a negociar com o Galo. O Corinthians acabou entrando apenas na semana passada por pedido do Dorival Júnior. Já havia contado para vocês no vídeo de sábado que a operação entre Timão e Atlético tem um grande problema. A pedida do Atlético de 25 milhões de reais. O fato de Fluminense e Bahia também monitorarem o Rony faz com que o Galo se sinta confortável para não aceitar um empréstimo gratuito, como sugeriu o Corinthians. Consultei na manhã dessa terça-feira o Alexandre Matos, que segue em Belém. Ele não dá o negócio entre Rony e Santos como fechado, mas existiram uma série de avanços e dá para assegurar que o Santos hoje é favorito e está mais perto de contratar o Rony do que o seu rival Corinthians. Rony, que custa R$1.600.000 por mês entre salário, direitos de imagem e luvas, e está fora dos planos dos acionistas atleticanos. Já havia contado para vocês na segunda-feira que o Galo pretende negociar o Júnior Santos, o Rony e também o Biel, garantindo uma economia de mais ou menos 4 milhões de reais por mês. Só para completar, registrar que o Dorival fazia força para contratar o Rony porque tinha excelentes lembranças do período em que ambos trabalharam juntos no Atlético Paranaense. Sem Rony e sem Júnior Santos, que parece mais perto de virar reforço do Bahia, dá para contar que Dorival Júnior vai precisar encontrar uma outra opção para o ataque. Michael e Cebolinha, que também foram consultados, são hoje muito caros na avaliação do Timão, que tem tido dificuldades, inclusive, para pagar R$1 milhão ao São Paulo, para a liberação imediata do Alisson. O volante está fora dos planos do tricolor, chegou a visitar o centro de treinamento do Corinthians nessa segunda-feira, mas não pôde nem usar o uniforme, nem passar por exames médicos, porque, repito, enquanto não houver o depósito de R$1 milhão, o São Paulo não liberará o jogador. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos começar pelo Yuri Alberto. O jogador está na mira do futebol europeu? Vamos lá, não é bem isso. O Yuri Alberto está sendo oferecido pelo seu empresário André Curi para diversos clubes do futebol europeu. O André Curi tem oferecido o Yuri Alberto na Espanha, né? Hoje o jornal AS, né, traz aí a informação, né, que o Yuri Alberto é o novo alvo do Atlético de Madrid, né? De acordo aí com o veículo espanhol, o jogador do Corinthians é monitorado, né, pelo time comandado pelo Simeone, né, que vai perder aí o Ángel Correa, né, pro futebol mexicano, e busca aí um substituto para o setor, tá? O Corinthians não recebeu nenhuma proposta, tá? Nenhuma proposta pelo jogador, tá certo? E o que me falaram é que o André Curi, e é direito dele, tá oferecendo o Yuri para vários clubes, né? Enfim, o Fenerbahçe também colocou o Yuri na mira, enfim, a gente não sabe, porque dentro do Corinthians o que me falaram é isso, foi oferecido na Itália, foi oferecido na Inglaterra, foi oferecido na Espanha, em todos os países da Europa que tem um time, sim, né, com condições de contratar o Yuri Alberto, ele está sendo oferecido. Claro, né, a gente faz uma conta aqui por cima, se o Yuri Alberto, né, for vendido, o Corinthians quer 22 milhões de reais na parte dele, 22 milhões de euros na parte dele, se o Yuri Alberto for vendido por esse valor, né, fazendo já a conversão aí pro real, o André Curi, que tem direito a 10%, né, da parte do Corinthians, vai levar aí, por exemplo, 13, 14 milhões de reais. Então ele tá louco para realmente negociar o Yuri Alberto. O Yuri Alberto também já tá aí há 5 anos no Corinthians, tá louco também para jogar no futebol europeu, mas proposta mesmo não tem. Então você fica ouvindo esses nomes, fica preocupado, Atlético de Madrid, Fenerbahçe, todo dia surge um nome. A questão é que proposta para o Corinthians não chegou. O que está acontecendo é o empresário dele oferecendo ele para tudo quanto é lugar na Europa. Talvez esquente no meio do ano, até agora não pintou proposta pelo Yuri Alberto, tá? Eu quero o seu comentário sobre isso, comenta aqui embaixo, mas deixa o likezão para ajudar também. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha só, vamos falar do caso Alisson, né? Porque é um caso complicado hoje. O jogador não vou dizer se apresentou ao Corinthians, apresentou, né? Mas compareceu ao Corinthians. O empresário dele, né, fez esse pedido, o agente dele, e ele foi para o Corinthians ontem. Me falaram que, enfim, ele está desesperado porque não tem como meio que voltar atrás agora, né, para o São Paulo. Um cara que aparece no CT do Corinthians e vaza a informação, fica meio difícil, né? Meio que uma forçada, né? E aí a situação dele fica insustentável para voltar para o São Paulo. O problema do Alisson é que ele está agora numa situação difícil. Por quê? O São Paulo está irredutível. Quer R$1 milhão na mão e R$500 mil
até o final do ano, empréstimo de 1,5 milhão, e se ele, né, o Alisson, fizer 25 partidas pelo Corinthians, mais 1,5 milhão de reais, então seriam 3 no total. Eu conversei com uma fonte do Corinthians hoje que me garantiu que o Corinthians não vai pagar agora e que está esperando o São Paulo aceitar o pagamento a partir de 2027. Por quê? Porque o Corinthians tem outras prioridades. Quais são as prioridades? O Corinthians tem uma negociação, né, com o Tadieres, inclusive discutindo já valores para quitar a situação com o Tadieres. Então o dinheiro do João Pedro Tchoca e outras receitas, né, que vão entrando no Corinthians, vão ser utilizadas para pagar dívidas como a do Tadieres, envolvendo a contratação do Garro. O Corinthians não quer tomar um outro transfer ban, não quer essa notícia, né, que seja estampada de novo aí no mercado. Tem a situação do Kaká, né, com o futebol japonês, tem a situação do Alex Santana com o Atlético Paranaense. Então o Corinthians está priorizando pagar as dívidas, e por isso não é que o Corinthians não tem esse 1 milhão, porque hoje, né, vendeu o João Pedro Tchoca, vai entrar 9,5 milhões, vendeu não, né, emprestou por enquanto, o dinheiro do empréstimo é 1,5 milhão de euros, então nós estamos falando de 9,5 milhões de reais. Depois, claro, pode vender se ele realizar 10 jogos lá, completar 10 jogos. Então a situação do Corinthians hoje é mais que o Corinthians não quer do que não tem, porque o Corinthians tem outras prioridades no mercado. Isso agora fica a questão, quem vai ceder, tá? Ninguém aqui está dizendo que o Alisson vem ou que o Alisson não vem. Eu tenho que trazer a informação na temperatura certa para você, não tenho que ter ansiedade de cravar nada, porque, meu amigo, nada está cravado, né? Então a informação é essa. Agora alguém vai ter que ceder. Se o São Paulo ceder, ele é jogador do Corinthians, tá? E aí, se o Corinthians ceder e resolver pagar à vista, beleza. Alguém vai ter que ceder aí para o bem do Alisson, que já até apareceu no Corinthians, mas ainda não é jogador do Timão, porque o Corinthians tem outras prioridades e não quer pagar 1 milhão para o São Paulo, tá certo? Deixa o like, comente aqui embaixo, vamos seguir falando do Coringão. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Caio César, meu amigo, chegou ontem, deu entrevistas, né? A gente viu o vídeo aí, meu amigo Davi mostrou pra gente. Enfim, recepção no aeroporto maravilhosa, né? Assinou com o Corinthians até o fim desta temporada. É jogador do Corinthians por empréstimo. O Corinthians vai pagar cerca de 1 milhão de reais aí de salário para ele jogar no Corinthians até o final do ano. Jogador de 22 anos, né? Estava jogou o final de semana pelo Al Hilal, o Sauditão, enfim, então tá pronto o Caio César, tá? Eu vou ler aqui uma frase de uma fonte minha em relação ao Caio César para o jogo de domingo contra o Flamengo, tá? Possibilidade alta, Samir, só não dou certeza porque a única certeza da vida é a morte. Possibilidade alta. Então, Caio César, né, deve sim fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians, tá? Na partida contra o Flamengo no próximo domingo. Como titular, aí já é outra história, tá? Mas vamos aguardar, deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Pessoal, quando a gente fala que está na mira, não é que está contratado, né? Porque muita coisa vai para nossa conta. Ele cita vários, não, tem várias negociações, tem consulta, tem negociação, agora fechar outra história. Enfim, mas para o nosso público aqui que é inteligente, cafezeiros e cafezeiras, vamos lá. Dantas, jogador de 21 anos, 1,89 m, é um zagueiro versátil, né, podendo atuar pelos dois lados da defesa, é um dos destaques do Novo Horizontino na defesa. Eu acho ele, inclusive, melhor do que o Patrick, tá? Jogou muito bem, né, contra o Corinthians no ano passado, e o defensor passou 2 jogos, né, junto com o Novo Horizontino, sem sofrer gols. Enfim, tem média aí de 4,8 bolas recuperadas, né, por partida. Na Série B de 2025 esteve em campo 26 vezes, e foi peça importante na campanha da sua equipe aí, com 8 jogos sem sofrer gols, hein, tá? No campeonato não cometeu nenhum erro que resultasse em gol. Venceu 59% das disputas e 62% dos duelos aéreos, mas chamou a atenção pelo alto número de cartões aí, 8 amarelos e 2 expulsões, chega junto, tá? Tem velocidade, tem força física, é um nome interessante, né, pro Corinthians, 21 anos, tá? 21 anos, só que é um jogador que tem contrato aí com o Novo Horizontino, né? Então fica numa situação mais complicada do Corinthians contratar. O Corinthians quer fazer o quê? O Corinthians quer fazer uma proposta por empréstimo, né, para o Novo Horizontino, para valorizar o jogador no mercado da bola. O Corinthians a ideia do Corinthians é fazer uma proposta por empréstimo, com uma opção de compra, e aí o Corinthians poderia comprar ele ou não. Caso o Corinthians não comprasse, o jogador estaria valorizado para o Novo Horizontino vender o jogador para outra equipe, outro clube, já que, né, convenhamos, não há comparação entre Novo Horizontino e Corinthians. Enfim, Corinthians é um clube grande que vai valorizar o jogador, tá? Então o Corinthians aposta aí na boa vontade, na estratégia do Novo Horizontino, em querer ganhar dinheiro com o Dantas, e o Corinthians, né,
deve aí formular uma proposta por empréstimo. É considerada dentro do Corinthians uma contratação difícil, por incrível que pareça, um jogador do Novo Horizontino. Mas é um nome que o Corinthians foi para cima e eu tenho a obrigação de passar para vocês, tá certo? Um forte abraço, deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!